Você sabia que uma das santas mais poderosas do céu é uma menina de apenas 11 anos? E que sua história envolve uma tragédia brutal, um perdão impossível e um milagre que transformou até mesmo seu assassino em candidato à santidade? Hoje vou contar a história que mudou para sempre a história da Igreja Católica. Uma história que prova que o perdão verdadeiro tem um poder sobrenatural capaz de transformar até o coração mais endurecido. Esta é a história de Santa Maria Goretti. Fique até o final deste vídeo, porque o que aconteceu 27 anos depois do assassinato dessa menina vai te deixar sem palavras. E no final, vou te mostrar por que essa história é tão relevante para a sua vida hoje. Se você está buscando conteúdo que realmente transforma, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E deixe um like agora para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Vamos começar! Nossa história começa na Itália, no ano de 1890. Maria Goretti nasceu em uma família extremamente pobre, na cidade de Netuno, a cerca de 64 quilômetros ao sul de Roma. Seu pai era fazendeiro, mas tão pobre que nem terras próprias possuía. Imagina a situação: você trabalha na terra, mas nada é seu. O acordo que ele tinha com o proprietário era simples e cruel. Ele deveria produzir uma certa quantidade de colheitas para entregar ao dono da terra. Tudo o que conseguisse produzir além disso, poderia usar para alimentar sua família. E como moradia? Um armazém abandonado na propriedade. Era uma vida duríssima. Mas por 2 anos, as coisas funcionaram de forma razoavelmente estável. A família tinha pelo menos o básico: comida na mesa e um teto sobre a cabeça. Mas então, a tragédia chegou. O pai de Maria foi picado por um mosquito transmissor de malária. Em apenas 10 dias, ele estava morto. Pense na situação: uma viúva, 6 filhos pequenos, nenhum dinheiro, nenhuma terra, nenhuma segurança. O que fazer? A decisão foi desesperadora, mas necessária. A mãe de Maria, chamada Assunta, teria que assumir o trabalho brutal da fazenda. E Maria, com apenas 11 anos de idade, teria que assumir o papel de mãe da casa. Enquanto outras crianças da idade dela brincavam, Maria cozinhava, limpava, lavava roupas e cuidava de 5 irmãos menores. Ela se tornou a mãe que eles precisavam. E ela fez isso com uma diligência impressionante. Maria queria aliviar o sofrimento de sua mãe, que já estava exausta com as demandas impossíveis da fazenda. Mas enquanto Maria se sacrificava por sua família, uma ameaça terrível estava crescendo bem ao lado. O vizinho da família Goretti era um homem de 20 anos chamado Alessandro Serenelli. Alto, forte e completamente obcecado por Maria. No início, Alessandro começou dizendo coisas rudes e grosseiras para a menina. Coisas embaraçosas, inadequadas, que faziam Maria correr para longe, assustada. Mas quanto mais ela reagia com medo e rejeição, mais ele gostava. Então Alessandro revelou suas verdadeiras intenções. Ele disse claramente a Maria que queria que ela se entregasse a ele totalmente, e que não aceitaria um não como resposta. E então veio a ameaça que mudaria tudo. Se eu precisar te machucar gravemente para conseguir o que quero, tanto melhor. Imagina o terror dessa criança. Ela estava em uma posição absolutamente vulnerável. Não tinha um pai para protegê-la. Sua mãe estava exausta, trabalhando do amanhecer ao anoitecer na fazenda. E tem mais: Alessandro era esperto. Ele manipulou a situação ajudando a mãe de Maria com algumas das tarefas mais difíceis da fazenda. Isso fez com que Assunta o visse como um bom vizinho, um amigo. Por isso, Maria não revelou à sua mãe o que estava acontecendo. Ela sabia que se contasse, a relação entre as famílias terminaria. E se terminasse, teriam que sair daquele lugar. E para onde iriam? Não tinham para onde ir. Se isso acontecesse, a família poderia literalmente morrer de fome. Então Maria guardou aquele segredo terrível sozinha, carregando um peso que nenhuma criança deveria carregar. Até que um dia, Alessandro decidiu agir. Alessandro esperou o momento certo. Um dia em que ele sabia que Maria estava sozinha em casa. Ele se aproximou com um objeto nas mãos. Não era uma faca comum. Era um afiador de lâminas agrícolas,
uma ferramenta que ele mesmo havia trabalhado para deixar pontiaguda como uma arma. Alessandro colocou aquela arma contra o corpo de Maria e disse: "A menos que você faça o que eu quero, eu vou te matar." Maria recusou. E então aconteceu o impensável. Alessandro esfaqueou Maria 9 vezes. E fez isso com tanta força, com tanta violência, que o afiador atravessou o corpo dela de um lado ao outro 6 vezes. Os outros 3 golpes atingiram a coluna vertebral de Maria com tanta brutalidade que entortaram o metal do afiador. Maria caiu inconsciente no chão da cozinha. Alessandro pensou que a havia matado. Ele foi para casa e se trancou no quarto. Mas em certo momento, Maria recuperou a consciência. Imagine a cena: uma criança de 11 anos, esfaqueada 9 vezes, sangrando no chão da cozinha, sozinha. Ela se arrastou, centímetro por centímetro, pelo chão ensanguentado, até a porta que estava a cerca de 2 metros de distância. Ela conseguiu estender o braço e virar a trava que segurava a porta fechada. Ela queria pedir socorro, mas Alessandro ouviu o barulho da trava. Ele voltou e esfaqueou Maria mais 5 vezes. Foram essas novas feridas que levariam Maria à morte nas próximas 24 horas. Ele perfurou seus intestinos, e isso causou um vazamento do conteúdo intestinal para dentro do corpo dela, resultando em uma infecção chamada peritonite, a mesma que ocorre quando o apêndice se rompe. Quando Maria foi encontrada, ela já estava com febre alta. A levaram para o hospital, que ficava muito distante. A febre combinada com a perda massiva de sangue estava matando aquela criança a cada minuto. No hospital, Maria suplicava por água. Repetidamente: "Por favor, água." Mas os médicos não podiam dar água a ela, porque tudo que ela bebesse sairia pelos intestinos perfurados e agravaria a infecção. Eles estavam tentando salvá-la. Então um padre foi chamado ao hospital. E ele fez uma pergunta que mudaria tudo. "Maria, Nosso Senhor na cruz também suplicou por água, mas ninguém lhe deu. Você também quer oferecer a sua sede pelos pecadores?" E Maria, com 11 anos, esfaqueada 14 vezes, morrendo de dor e sede, respondeu: "Sim, padre, eu farei isso." E nunca mais pediu por água. Os médicos tentaram uma cirurgia de emergência, mas devido à perda de sangue, eles não podiam usar anestesia. O coração dela estava fraco demais e a anestesia poderia causar parada cardíaca. Isso significa que Maria sentiu cada movimento da lâmina, cada corte, cada ponto, cada mão do cirurgião dentro de suas feridas. E durante toda aquela cirurgia torturante, Maria não gritou, não se queixou. Ela ofereceu tudo pela salvação dos pecadores. Quando a cirurgia terminou, ficou claro que Maria não sobreviveria. O sangramento interno continuava. Mas antes de morrer, Maria disse as palavras que ecoariam pela eternidade: "Eu perdoo Alessandro Serenelli, e quero que ele esteja comigo no céu para sempre." E então, ela faleceu. Alessandro foi levado a julgamento. E vejam só o absurdo: ele se declarou inocente. Disse que estava se defendendo de um ataque de Maria Goretti. Sim, você ouviu certo. Ele alegou que aquela criança de 11 anos o atacou, e ele teve que esfaqueá-la 14 vezes em legítima defesa. Assim como você não acreditaria nessa versão, o juiz também não. Alessandro foi condenado a 30 anos de prisão. E dizem que Alessandro Serenelli entrou na prisão como o homem mais raivoso da terra. Ele culpava Maria por tudo. Repetia sem parar: "Se ela tivesse feito o que eu queria, nada disso teria acontecido." Ele estava tão cheio de violência que não podia conviver com outros detentos. Sempre provocava brigas, sempre causava problemas. Por isso, ele foi colocado em confinamento solitário, separado de qualquer outro preso, e permaneceu em isolamento por 7 anos. Até que uma noite, Maria apareceu para ele. Ela não disse nada, mas Alessandro a viu claramente em um jardim, colhendo 14 lírios brancos, um para cada vez que ele a havia esfaqueado. E Maria entregou aquelas flores a ele, uma por uma. Com esse gesto, Maria estava dizendo a Alessandro: "Eu te perdoo."
Esse ato de perdão, esse ato de amor sobrenatural, encheu Alessandro de luz e do Espírito Santo. Ele imediatamente se arrependeu do que havia feito àquela menina. Ele pediu para falar com o bispo local e solicitou o sacramento da confissão, onde confessou ter assassinado Maria. A transformação de Alessandro foi tão profunda, tão real, que sua vida nunca mais foi a mesma. Enquanto isso, algo extraordinário estava acontecendo lá fora. Dezenas de milhares de cartões de oração foram impressos e distribuídos por toda a Itália e Europa. Eles tinham a imagem de Maria Goretti de um lado e uma oração pedindo sua canonização do outro. E então aconteceu um milagre que provaria o poder intercessor daquela pequena santa. Um trabalhador da construção civil estava trabalhando na base de um prédio em Roma quando um grande bloco de concreto caiu sobre seu pé, esmagando-o completamente. Os ossos foram despedaçados. Não havia nada a fazer. Os médicos prepararam o homem para amputação na manhã seguinte. Mas sua esposa, ao visitá-lo no hospital, colocou um daqueles cartões de oração de Maria Goretti entre os curativos do pé dele. No dia seguinte, colocaram o homem na mesa de operações. A serra estava pronta para cortar sua perna. Mas quando retiraram os curativos, descobriram que não havia absolutamente nada de errado com aquele pé. Nenhum osso quebrado, nenhuma contusão, nenhum arranhão. O homem simplesmente se levantou da mesa de operações e voltou para o trabalho. E não perdeu um único dia de trabalho depois disso. Tudo isso porque Maria escolheu perdoar. Porque ela escolheu ser santa. Alessandro continuou sua transformação na prisão. Ele começou a ler a Bíblia, desenvolveu uma vida profunda de oração e evangelizava os outros detentos. Sua mudança foi tão radical que algo inédito aconteceu. Ele foi libertado após 27 anos. Ele havia sido condenado a 30, mas foi solto 3 anos antes, porque aquela pessoa havia mudado completamente. Naquela época, ninguém era liberado mais cedo. Mas Alessandro não era mais a mesma pessoa. E uma das primeiras coisas que ele fez após ser solto foi procurar a mãe de Maria Goretti. Mas para entender o significado desse momento, preciso voltar um pouco no tempo. Quando Maria morreu, a família Goretti entrou em colapso total. O trabalho de Maria era cuidar da casa e dos irmãos. Sem ela, a mãe não conseguia administrar a fazenda e ao mesmo tempo cuidar das crianças. Na mesma semana em que Maria morreu, Assunta teve que entregar os outros 5 filhos para adoção. Alessandro não apenas matou sua filha. Ele destruiu completamente sua família. Assunta nem sequer conseguiu ir ao funeral de Maria, porque ele aconteceu nos últimos dias que ela teve com seus filhos restantes. Imagina essa dor. Essa mulher perdeu tudo. Absolutamente tudo. E então, 27 anos depois, há uma batida na porta. Assunta abre a porta. E lá está ele, frente a frente com ela. O homem que trouxe toda aquela miséria para sua vida. Alessandro perguntou: Assunta, você sabe quem eu sou? Ela respondeu: sim, eu sei quem você é. Ele fez então a pergunta: você me perdoa? E Assunta, a mãe que perdeu tudo, respondeu: Alessandro, Deus já te perdoou. Maria já te perdoou. Como eu poderia não te perdoar? E naquele dia, ela o aceitou como seu próprio filho e o adotou. Isso aconteceu em dezembro de 1934, na véspera de Natal. E ambos foram juntos à missa de Natal à meia-noite. E receberam a Sagrada Comunhão lado a lado, Assunta Goretti e o assassino de sua filha. Tudo isso porque Maria escolheu perdoar. E por causa dessa escolha de Maria, sua mãe teve a glória e a honra de estar presente na Praça de São Pedro quando o Santo Padre, o Papa Pio XII, proclamou sua filhinha como santa e a elevou à glória dos altares da igreja. Aquele dia foi 6 de junho de 1950. Mais de 500 mil de pessoas se reuniram na Praça de São Pedro para testemunhar a canonização daquela menina. Foi a maior multidão na história da Igreja Católica até aquele momento. Uma multidão tão grande que, pela primeira vez na história, a Basílica de São Pedro, a maior igreja do mundo, não foi suficiente para a canonização. Pela primeira vez, uma canonização teve que acontecer do lado de fora, na praça. E por causa da escolha de Maria,
Alessandro Serenelli passou a viver uma vida profundamente santa. Ele acabou se tornando um irmão leigo capuchinho franciscano e viveu uma existência transformada de santidade, piedade e serviço. Ele foi tão conhecido por suas orações, intercessão e santidade, que hoje existe um movimento para iniciar sua causa de canonização. Sim, você ouviu certo. O assassino de Santa Maria Goretti pode um dia ser declarado santo. Há inúmeros relatos de milagres realizados quando sua intercessão foi invocada. Essa história não teria acontecido dessa maneira. Não teria esse final impossível se Maria não tivesse feito a escolha muito difícil que fez. Se ela não tivesse escolhido perdoar. Se ela não tivesse escolhido ser santa. Vejam, ninguém no mundo culparia Maria por não perdoar Alessandro. Quem a culparia? Ele queria fazer coisas horríveis com ela. A atacou brutalmente. A esfaqueou 14 vezes. E destruiu completamente sua família. E o mais impressionante, quando Maria ofereceu perdão, Alessandro não tinha nenhum arrependimento em seu coração. Absolutamente nenhum. Ele não queria ser perdoado. Ele nem acreditava que precisava de perdão. Mas Maria não colocou sua fé na situação. Ela não esperou Alessandro merecer o perdão. Ela não calculou se valia a pena. Ela colocou sua fé em Deus. E esse Deus a quem ela amava acima de tudo exigia o perdão dos inimigos. E se isso é o que o meu Deus quer de mim, ela pensou, então é isso que ele vai receber de mim. E por causa dessa escolha, aquela pequena menina de 11 anos deixou este mundo como uma santa. Mas a história não termina aí. Por causa dessa escolha, um homem completamente tomado pelo mal foi transformado em um servo de Deus. Por causa dessa escolha, uma mãe que perdeu tudo recebeu de volta, de uma forma sobrenatural, até mesmo o homem que destruiu sua vida. Por causa dessa escolha, 500 mil de pessoas testemunharam a glória de Deus naquela praça em Roma. E por causa dessa escolha, milhões de pessoas ao redor do mundo, ao longo de décadas, encontraram esperança, cura e força para perdoar o imperdoável. Talvez você esteja assistindo a este vídeo agora e tenha alguém que você precisa perdoar. Talvez alguém que te machucou profundamente. Talvez alguém que destruiu algo precioso na sua vida. E você pensa, não consigo. É impossível. Você não sabe o que essa pessoa me fez. Mas eu te pergunto, o que Alessandro fez com Maria foi perdoável? Pelos padrões humanos, absolutamente não. Mas Maria não usou padrões humanos. Ela usou padrões divinos. E quando você perdoa usando padrões divinos, o impossível acontece. O sobrenatural irrompe na sua história. O perdão que Maria ofereceu não foi fraqueza. Foi o ato de força e coragem mais poderoso que um ser humano pode realizar. Porque perdoar não significa dizer que o que aconteceu foi ok. Não significa negar a dor ou a injustiça. Perdoar significa soltar o veneno do ódio que está matando você por dentro. Significa recusar dar ao seu inimigo o poder de controlar sua vida. Significa escolher a liberdade. E acima de tudo, perdoar significa confiar que Deus é justo, que Deus vê tudo, e que Deus trará justiça e restauração no tempo dele e do jeito dele. Santa Maria Goretti, rogai por nós. Roga por todos nós que lutamos para perdoar. Roga por aqueles que carregam mágoas profundas. Roga por aqueles que foram feridos injustamente. E roga para que tenhamos a coragem de escolher o que você escolheu, o perdão, a santidade e a confiança absoluta em Deus. Se essa história tocou seu coração, eu preciso te pedir 3 coisas. Deixe seu like neste vídeo agora. Isso ajuda o algoritmo a levar essa mensagem poderosa para mais pessoas que precisam ouvir sobre o poder transformador do perdão. Se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana eu trago histórias de santos, testemunhos e ensinamentos que vão fortalecer sua fé e transformar sua vida. Compartilhe este vídeo. Você conhece alguém que está lutando para perdoar? Alguém que carrega mágoas profundas? Envie este vídeo para essa pessoa. Pode ser exatamente o que ela precisa ouvir hoje. E me conta aqui nos comentários. Você já viveu uma situação em que o perdão trouxe liberdade e transformação para a sua vida? Ou tem alguém que você está lutando para perdoar? Escreve aqui embaixo.
Vamos criar uma comunidade de pessoas que escolhem a santidade através do perdão. Obrigado por assistir até aqui. Que Santa Maria Gorete interceda por você e por todos aqueles que você ama. Que Deus te abençoe abundantemente. E nos vemos no próximo vídeo. Santa Maria Gorete, rogai por nós.